Pausa. 40%. É quanto algumas das maiores ações de inteligência artificial do mundo perderam em questão de semanas. E os estrategistas de Wall Street estão usando uma palavra que nenhum investidor quer ouvir. 1999. A bolha das .com está de volta? Ou estamos diante do maior susto de compra da última década? Mais importante, o que isso tem a ver com a sua carteira na B3? Porque tem, e muito mais do que você imagina. Tem uma variável que os gestores dos maiores fundos multimercado do Brasil estão monitorando agora. E não é a Selic. Não é o dólar batendo R$ 5,70. E não é o rombo fiscal do governo. É algo que a maioria dos analistas brasileiros ainda não conectou aos preços dos ativos aqui na B3. Vou te mostrar exatamente o que é isso. E por que o seu portfólio pode estar mais exposto a esse risco do que você pensa. Mas primeiro, você precisa entender o tamanho do que está acontecendo lá fora. Nas últimas semanas, o mercado global de ações de inteligência artificial entrou em colapso de vendas. A Nasdaq despencou em futuros. O índice de semicondutores Philadelphia SOX, o termômetro das empresas de chips, caiu mais de 15% em alguns pregões. Nvidia, a queridinha da IA, já acumula mais de 30% de queda desde o pico. E o gatilho? Uma combinação devastadora. Valuations que desafiam qualquer lógica fundamentalista. Resultados que vieram abaixo da euforia dos analistas. E o surgimento de modelos de IA chineses, como o DeepSeek, que colocaram em xeque a premissa de que você precisa de bilhões em chips para rodar inteligência artificial competitiva. Os estrategistas do Bank of America, do Morgan Stanley e do JP Morgan estão fazendo comparações diretas com 1999. A última vez que esse tipo de linguagem foi usada com essa convicção. O Nasdaq caiu 78% em 2 anos. 78%. Mas aqui está o que importa para você. Em 1999 e 2000, quando a bolha das .com estourou nos Estados Unidos, o Ibovespa caiu 45% em dólar. O real se desvalorizou. O capital estrangeiro fugiu de todos os mercados emergentes. E o Brasil, como sempre, foi tratado como risco periférico e vendido em bloco. A pergunta certa não é: vai ter bolha no ZEUA? A pergunta certa é: se tiver, quanto do seu patrimônio está na linha de fogo? Vamos ao concreto. Porque aqui no Brasil, o impacto não é uniforme. E saber quem ganha e quem perde é o que separa o investidor reativo do investidor estratégico. O setor de tecnologia brasileiro é o mais óbvio, mas menor do que no ZEUA. TOTVS, TOTS3, Local Web, positivo. Essas empresas não têm exposição direta à corrida de IA, mas num cenário de risk-off global. Quando o capital estrangeiro começa a sair de ativos de risco, as techs brasileiras são vendidas junto com tudo. É guilty by association. Monitore o fluxo estrangeiro na B3. Quando o saldo de compras de não residentes vira negativo por 3 semanas consecutivas. Historicamente o Ibovespa cede pelo menos 8% a 12%. O segundo grupo que sofre.
Empresas de crescimento com dívida em dólar. Se o risk-off global fortalecer o dólar, como sempre acontece em crises de confiança, o real enfraquece. E qualquer empresa brasileira com passivo dolarizado vai ver seu custo financeiro explodir. Fique de olho no câmbio. Aqui está o ângulo que a maioria ignora. Em momentos de fuga de risco global, o capital tende a buscar valor real. Commodities, empresas geradoras de caixa, dividendos sólidos. E o Brasil, paradoxalmente, tem muito disso. O que os fundos multimercado brasileiros estão fazendo agora? Você consegue ver isso indiretamente. Os maiores fundos estão aumentando posição em NTN-B. As notas do Tesouro Nacional indexadas ao IPCA. Por quê? Porque num cenário de incerteza global, a NTN-B entrega juro real acima de 6% ao ano no Brasil. Isso é raro no mundo. E os grandes alocadores perceberam. O valor econômico cobriu a queda das techs americanas. O Infomoney falou sobre o impacto no Ibovespa. O que nenhum deles conectou foi o seguinte: o Brasil está numa posição fiscal precária. A dívida pública como proporção do PIB está projetada para continuar crescendo. O arcabouço fiscal do governo enfrenta ceticismo crescente no mercado. O Banco Central está com a Selic em patamar restritivo justamente para ancorar expectativas de inflação num ambiente de fiscal frouxo. Agora são isso a um crash global de ativos de risco. O que acontece? O capital estrangeiro, que voltou a B3 em 2023 e 2024 atraído pelo carry trade da Selic alta, começa a sair. E quando sai, ele converte reais em dólares. O câmbio pressiona. A inflação implícita sobe. E o Banco Central fica travado. Ele não pode cortar a Selic para estimular a economia porque o dólar alto já está pressionando preços. É uma armadilha clássica de mercado emergente. Esse é o risco real. Não é só as ações de IA caíram. É o que a queda das ações de IA pode destravar no cenário macroeconômico brasileiro. Um ciclo de saída de capital. Câmbio pressionado e Banco Central sem espaço para manobrar. E o Bitcoin? Historicamente, quando o dólar sobe e o real enfraquece, o volume de compra de Bitcoin no Brasil aumenta. Não porque as pessoas ficam otimistas, mas porque buscam proteção cambial fora do sistema bancário tradicional. Se o dólar romper R$ 6 nesse cenário de risk-off, espere um pico de interesse em cripto no Brasil. Não é tese de investimento. É comportamento de mercado documentado. A variável que menos gente está monitorando. A reação da China. O Brasil exporta mais de 30% de tudo para a China. Se o crash de IA nos levou a acelerar uma desaceleração de investimento em tecnologia global, e a China responder com estímulos para compensar, o preço do minério de ferro e da soja podem surpreender positivamente. Esse seria o cenário em que o Brasil desacopla, pelo menos parcialmente, do tombo americano. Vou ser direto. Porque o momento pede clareza, não enrolação. O framework é simples. Antes de qualquer movimento, calcule sua exposição cambial. Quanto do seu patrimônio está em reais? Quanto está dolarizado? Direta ou indiretamente? Num cenário de saída de capital do Brasil,
O câmbio é o primeiro termômetro. Monitore isso antes de qualquer indicador de bolsa. Aqui está minha conclusão. E eu sei que vai gerar debate. O crash das ações de IA não é 1999. É pior em um aspecto específico. Em 1999, os juros globais estavam caindo e havia espaço para os bancos centrais agirem. Hoje, o Banco Central brasileiro está com a Selic em patamar elevadíssimo porque precisa. E qualquer choque externo que force o real a se desvalorizar vai atrasar o ciclo de corte que o mercado estava antecipando para 2025. O grande vencedor desse cenário não vai ser a empresa de tecnologia mais barata. Vai ser o investidor que já estava em NTNB longa, capturando juro real acima de 6% ao ano, protegido da inflação, sem precisar acertar o timing de nenhuma bolsa. Enquanto o varejo está tentando comprar o DIP de Nvidia, os grandes fundos brasileiros já estão alocados em Tesouro e IPCA+. Concorda que essa é a jogada mais inteligente do momento? Ou você acha que o tombo das techs abre oportunidade demais para ficar fora de renda variável? Comenta aqui embaixo. Quero saber onde você está posicionado.